Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma exposição doutrinária da Sociedade Espírita Paulo de Tarso. Que a paz do nosso Mestre nos envolva e que Ele nos auxilie a fazermos comentários que possam ser úteis a quem nos ouvir. Nós vamos comentar hoje os itens 6 a 9 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo 18 recebeu de Kardec o título de Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E os itens 6 a 9 receberam o subtítulo de Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Boa parte dos espíritas que eu conheço tem dificuldade para compreender as leis de Deus, e essa dificuldade é proveniente do fato de não estudarem a nossa doutrina com profundidade, com a seriedade necessária. Eu conheço pessoas que frequentam sessões de estudo regularmente há anos e têm uma compreensão bastante limitada do Espiritismo. Isso significa que esses estudos não são úteis? Claro que eles são. Essas atividades, esses estudos em grupo, estudos sistematizados, devem cada vez mais se tornarem o foco principal de atividade dos centros espíritas. Observemos o que diz Allan Kardec lá na introdução do Livro dos Espíritos, no capítulo 13 dessa introdução. Ele diz assim: esses estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para chegar-se a ser um sábio. Como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que estudá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? Vejam, desde o início, Kardec já nos alertava para essa necessidade de estudarmos a nossa doutrina para conhecermos as leis do Pai. Então, por que muitos espíritas não compreendem suficientemente a nossa doutrina? Porque não a estudam com a devida seriedade. Não basta apenas participar de estudos lendo os textos na hora da aula. Quem participa de grupos de estudo deve ler os textos antes, em casa, refletir sobre eles, buscar esclarecer as dúvidas sempre que possível antes da aula e, no momento da aula, levar para essa aula as dúvidas que ainda sobraram e procurar esclarecer essas dúvidas na aula. E mais do que isso, observar os comentários dos demais participantes do grupo, observar as dúvidas, as opiniões deles. Mas também se deve criar o hábito de ler regularmente as obras de Allan Kardec e as obras auxiliares, obras de outros autores, como Emmanuel, André Luiz, Leon Denis, etc. E por que se deve fazer isso? Para que não sejam aplicadas a nós as palavras de Jesus transcritas no item 6 deste capítulo 18. Observemos o que ele diz. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, mas Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos o demônio em teu nome? Não fizemos muitos milagres em teu nome? E eu então lhes direi em altas vozes,
Afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Mas o Cristo diz mais ainda, no item 7, tem um texto retirado dos evangelhos de Lucas e de Mateus, em que Jesus diz assim: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Veio a chuva, vieram os ventos e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado ao imprudente, ao homem insensato, que construiu a sua casa na areia. Veio a chuva, vieram os ventos e a casa ruiu, porque estava edificada na areia. Mas ele diz mais ainda. No item 8 tem outro texto do Evangelho de Mateus, em que ele diz assim: aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado último no reino dos céus. Mas será considerado grande no reino dos céus aquele que os cumprir e os ensinar. Então, por que nós precisamos conhecer as leis de Deus? É para não sermos castigados por Ele, para que Ele nos recompense, nos faça felizes? Nós passamos muitos séculos aprendendo que Deus nos castiga, que Ele nos recompensa, que Ele se irrita com quem o desobedece. Tem até um salmo do Davi, o Salmo 128 do rei Davi, que diz: bem-aventurado és tu, que temes o teu Deus e fazes a sua vontade. Ora, eu tenho que temer a Deus, a personificação do amor, da bondade. Eu tenho que ter medo de mim, porque eu faço coisas que me trazem infelicidade e sofrimento. Deus sempre age em meu benefício, sempre age buscando me tornar um ser mais aperfeiçoado e mais feliz. Ele nos castiga tanto quanto um professor que no final do ano letivo reprova o aluno que não conseguiu aprender suficientemente as matérias estudadas. Na verdade, o professor, ele não castiga o aluno, apenas dá a esse aluno as notas que ele mereceu de acordo com o seu aprendizado. E se não houvessem essas avaliações periódicas durante o ano letivo, a maioria dos alunos aprenderia muito pouco, porque a criança e o adolescente ainda não têm condições de compreender a importância do aprendizado para a sua vida de adulto. Inclusive, para que ele possa buscar uma profissão, uma colocação num mercado de trabalho muito competitivo. E ocorre o mesmo conosco em relação às leis de Deus. A gente recebe aquilo que fez por merecer. Não há recompensas, não há castigos, apenas as consequências daquilo que fazemos ou que deixamos de fazer. E se não houvessem essas consequências, de que forma nós iríamos evoluir? Se eu agrido, furto, roubo, mato, causo uma série de prejuízos aos meus semelhantes e não sofro nenhuma consequência desagradável, por que eu vou procurar modificar as minhas ações? Mas assim como ocorre nas escolas, em que os alunos que não conseguiram aprovação no ano que terminou vão ter oportunidade de aprender no ano seguinte aquilo que não aprenderam, aqueles que não aprenderam ou não praticaram as leis de Deus no final da encarnação vão ter uma nova encarnação na qual poderão fazer o que deixaram de fazer na encarnação que terminou ou corrigir aquilo que fizeram de errado. E quando Jesus nos disse que somente aqueles que cumprem a vontade de Deus entrarão no reino dos céus, ele estava nos ensinando que somente vivendo em harmonia com essas leis é que nós seremos espíritos felizes. Esse reino dos céus não é um lugar específico em termos geográficos, embora seja natural que espíritos moralmente atrasados sejam impedidos de entrar em mundos mais adiantados, onde só hajam espíritos equilibrados, até porque
provavelmente espíritos atrasados moralmente iriam ser ponto de confusão, de perturbação num mundo mais evoluído moralmente. Mas mesmo que nos fosse permitido ingressar num mundo espiritualmente mais evoluído, isso não seria suficiente para que nós nos sentíssemos mais felizes. Observemos, se eu sou uma pessoa egoísta, como eu vou ser feliz num mundo em que os seus habitantes se sentem felizes justamente pelas oportunidades que eles têm de servir aos seus semelhantes sem receber nada em troca? Se eu sou ambicioso, como eu vou ser feliz num planeta em que as pessoas tenham o desprendimento das coisas materiais como uma das causas da sua felicidade? Se eu sou truculento, se eu sou do tipo que gosta de se impor pela violência, como eu vou ser feliz num mundo em que uma das causas da felicidade dos seus habitantes é justamente o fato de eles serem pacíficos, cordatos, viverem em harmonia uns com os outros? Se eu sou preguiçoso, como eu vou ser feliz num mundo onde o trabalho seja uma das causas de felicidade? Então observemos que não é o lugar que faz diferença. É como nós somos interiormente. Nós não vemos aqui na Terra pessoas inteligentes que nascem em famílias abastadas, que têm boa saúde e têm todas as condições de levar uma vida tranquila, sem problemas, e vivem às voltas com a justiça por não conseguirem ser honestas ou por gostarem da violência, de drogas e por criarem conflitos? Não há um lugar geograficamente determinado para que a gente seja mais ou menos feliz. Embora nos diga Manuel Filomeno de Miranda, no seu livro Tormentos da Obsessão, que depois do desencarne, nós somos atraídos para um lugar condizente com o nosso padrão de vibração espiritual. Mas não é o lugar que vai nos tornar infelizes. Nós vamos estar num lugar onde haverão espíritos de condição espiritual análoga à nossa. E aí, claro que lá haverá sofrimento, porque são espíritos infelizes. Mas observemos, no umbral está assim de gente, de espíritos felizes da vida, auxiliando, trabalhando em benefício dos espíritos sofredores. No umbral, lugar que todos os espíritas que eu conheço têm medo. A maioria queria desencarnar e sair daqui direto para o nosso lar. Nosso lar está assim de espíritos sofrendo, principalmente nas câmaras de retificação, porque não é o lugar que faz a gente feliz, é a nossa condição interior. Então é por motivos desse tipo que nós, espíritos encarnados na Terra, ainda sofremos. Nós não nos capacitamos para viver de acordo com as leis do Pai e sofremos as consequências das ações que praticamos em desarmonia com essas leis. Por isso Jesus disse que haveria muitos chamados e poucos escolhidos. Embora todos nós, ao longo dos séculos, dos milênios, estejamos sendo chamados pelo Criador para vivermos de acordo com as suas leis e, consequentemente, sermos felizes, nós temos, de uma forma, até posso dizer infantil, procurado inutilmente burlar as leis de Deus, lei que Ele sabiamente criou para nos fazer felizes. Se não resistíssemos a esse chamamento, nós já seríamos espíritos muito mais felizes do que temos sido até hoje. E é importante também nós ressaltarmos que as leis do Pai não foram criadas por mero capricho, apenas para limitarem a nossa liberdade. Não existe possibilidade de duas ou mais pessoas conviverem fazendo cada uma o que tiver vontade, sem que alguém seja prejudicado. Se em cada grupo de pessoas, os componentes desse grupo fizerem cada um o que der na sua telha, frequentemente vão estar as pessoas umas causando prejuízo às outras. Ocorre o mesmo com as nossas leis, que são criadas para regularem as nossas relações
uns com os outros de forma a preservar os direitos de cada um. As leis de Deus são sábias e foram criadas justamente para que haja harmonia nas nossas relações, para que nós trabalhemos buscando cada um a felicidade do outro, porque assim todos se beneficiam. Porque quando cada um busca só a própria felicidade e não dá a mínima para a felicidade do semelhante, todos perdem. Mas felizmente as leis de Deus são sábias, perfeitas e mesmo contra a nossa vontade, elas vão nos direcionando no rumo do aperfeiçoamento espiritual e vão nos aproximando do Criador. Lá no livro Transição Planetária, psicografado por Divaldo Pereira Franco, o espírito Manuel Filomeno de Miranda diz assim: o impositivo do progresso é inarredável e se apresenta como necessidade de libertação das amarras vigorosas que retêm o espírito na retaguarda, ante o deutropismo que fascina o espírito e termina por arrebatá-lo. Observemos isso. O impositivo do progresso é inarredável, ou seja, nós não podemos travar o progresso. Cada um de nós pode adiar um pouco o próprio progresso, mas não podemos travar o progresso geral e nem interromper indefinidamente nosso próprio progresso. E o que é preciso para esse nosso progresso espiritual? Observemos o que ele diz: necessidade de libertação das amarras que nos mantêm ligados à retaguarda. O que é isso? Nós precisamos nos libertar dessa gama toda de imperfeições, de vícios de comportamento que nós trazemos conosco desde o tempo que éramos habitantes do reino animal, desde que foram criadas também, na época que éramos espíritos primitivos e muitas outras que foram criadas na nossa condição de espíritos em situação de provas e expiações. Todas essas imperfeições é que são as amarras que nos retêm na retaguarda. Então precisamos nos libertar dessas amarras, com essas imperfeições, com esses vícios de comportamento, para evoluirmos. E o que é o deutropismo que nos fascina e termina por nos arrebatar? Deutropismo é uma disposição que impele o espírito humano na direção de uma divindade ou impele esse espírito humano na procura do que é divino. Então vejam, não há como nós não nos tornarmos um dia espíritos perfeitos. Faz parte da lei de Deus, das leis do universo, essa predisposição de nos impulsionar no rumo do Criador. Não há como sermos felizes sem vivermos em harmonia com as leis de Deus. Não há como sermos felizes vivendo afastados de Deus. Somente Ele irá nos trazer a felicidade real. Mas esse afastamento não é físico, não é geográfico, não há como estarmos afastados de Deus em termos de espaço, porque Deus está em toda parte. Esse afastamento é em relação às nossas condições interiores, ou seja, como nós somos moral e intelectualmente. Quanto mais evoluídos moral e intelectualmente, mais aproximados do Criador estaremos, não em termos de espaço, mas em termos de semelhança. E essa questão de vivenciarmos os ensinos do Cristo, ela é muito séria, ela é muito importante. Nós gostamos muito de criar sofisma, de disfarçarmos para nós mesmos as nossas mazelas. Quando estava preparando esse trabalho, eu lembrei de uma comunicação que eu ouvi há muitos anos na casa que eu frequento, uma comunicação mediúnica, em que o Espírito começou dizendo assim: essa história de ser cristão, de seguir os ensinamentos de Jesus, não é bem assim como a gente pensa. E eu disse: como não é bem assim? Ele disse: não, eu fui um pastor, eu pregava, eu ensinava o Evangelho do Cristo,
E hoje eu não estou numa boa situação, eu estou numa situação de sofrimento. E aí eu disse para ele, escuta, Jesus nos disse que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é o prudente que construiu a casa na rocha, o vento e a chuva não derrubam. Aquele que ouve as palavras do Cristo e não pratica é o insensato que construiu a casa na areia. O vento e a chuva vêm e derrubam a casa. Qual dos dois tu foste quando estavas aqui? E aí ele ficou alguns segundos mudo, depois ele disse assim, não dá para eu tentar disfarçar para mim e para os outros os meus erros. Na verdade, eu fui um pastor, era um bom pregador, ensinava o Evangelho do Cristo aos meus fiéis, mas o que eu queria mesmo era o dinheiro dos fiéis, era a contribuição que eles davam para a igreja. O que eu queria mesmo era usufruir das benesses que a vida material nos proporciona e que o dinheiro nos faculta chegar a aproveitar melhor. Vejam, a nossa obrigação é com a nossa própria educação moral. E a nossa educação moral se faz perdoando, tolerando, sendo humildes, pacientes, sendo caridosos, auxiliando. E não adianta usarmos de sofismas para tentarmos justificar o nosso orgulho, a nossa ambição, a nossa vaidade, a nossa intolerância, a prepotência. Todos nós, absolutamente todos nós, um dia, teremos que prestar contas dos nossos atos a um juiz que é severíssimo, que não aceita subornos e não se deixa levar por sofismas. É a nossa consciência. Mas não é só isso. Todos nós queremos ser mais felizes. E não temos conseguido ser felizes mesmo até hoje, porque vivemos afastados às leis de Deus. Procuramos a felicidade na posse de bens materiais, na beleza, na saúde, na juventude, no poder, na fama, no sexo, na comida, na bebida, numa série de caminhos que não levam à felicidade. O caminho que leva à felicidade é aquilo que Cristo nos trouxe. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Não significa que para chegar a Deus eu preciso passar pelo Cristo. Não, porque eu nunca vou estar afastado de Deus, em termos de espaço. Significa que para me aproximar de Deus, na minha forma de pensar, de sentir, de agir, eu preciso utilizar o Evangelho do Cristo, que é uma síntese das leis do Pai, como norma de conduta para o meu dia a dia. Não tem outra forma de eu aproveitar bem o meu tempo aqui na Terra e construir uma vida ainda material de mais paz e uma vida futura no mundo espiritual ou em próximas encarnações também de mais paz. É conveniente procurarmos sempre salientar o objetivo do Criador para conosco. Eu tenho observado muitas vezes pessoas que se queixam muito da vida que levam, que reclamam, que umas acham que estão sendo castigadas pelo que fizeram no passado, outros acham que são injustiçadas. Eu até lembro que na minha infância e adolescência, eu venho de uma família em que desde meus bisavós já eram espíritas. Eu ouvi as pessoas dizerem que nós sofremos muito nessa encarnação pelos erros que cometemos em encarnações anteriores. Mas o Kardec nos diz no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo que a maior parte dos sofrimentos que nós enfrentamos nesta encarnação não tem nada a ver com os erros de encarnações passadas, tem a ver com a forma errada como vivemos hoje. E até ele elenca uma série de erros que a gente comete na encarnação presente e que nos fazem sofrer. E muitos desses espíritos encarnados que se queixam da vida, que acham que estão sendo castigados, que acham que estão sendo injustiçados,
Muitos deles imploraram para ter uma encarnação cheia de dores, de sofrimentos, apenas para ter um benefício: esquecer os erros de encarnações passadas. Porque quando o espírito volta para o mundo espiritual e ele percebe às vezes a extensão dos seus erros, que muitas vezes ele cometeu contra aqueles que mais o amavam, é comum o espírito literalmente enlouquecer. E aí, como ele vê a vida com outros olhos, ele quer uma encarnação cheia de dores, porque ele vai esquecer o que ele fez do passado, a consciência vai parar de queimar e ele vai ter a oportunidade de corrigir os erros. E muitas vezes os nossos benfeitores espirituais precisam puxar o nosso freio de mão, porque a gente quer uma série de dificuldades aqui. Eles sabem que quando a gente encarna, a gente esquece o que prometeu. E como disse Chico, né, dentro de nós o passado ainda fala muito alto, né? Os nossos vícios de comportamento, as nossas imperfeições, frequentemente nos levam a valorizar muito as satisfações materiais. Então eles procuram nos dar uma encarnação em que a gente possa trabalhar, a fazer o bem e evitar um sofrimento desnecessário. Porque Deus não nos põe no mundo material para a gente sofrer, Ele nos põe no mundo material para nós evoluirmos, para fazermos o bem, como diz a questão 860 do Livro dos Espíritos. A única coisa que importa na vida é fazer o bem. E é conveniente procurarmos salientar o objetivo de Deus para conosco. Embora pouco consigamos compreender da sua vontade em decorrência da nossa imperfeição espiritual, podemos ter certeza de que tudo que Ele põe na nossa frente tem o objetivo de nos conduzir ao aperfeiçoamento espiritual. Ele quer o nosso crescimento espiritual porque sabe que assim nós vamos nos tornar gradativamente mais felizes. Então, quando Ele nos dá uma família que não é exatamente aquela que nós gostaríamos de ter, é aquela que nós precisamos ter. Com certeza é aquela que precisamos ter porque Deus nos colocou juntos numa mesma família para que aparemos as arestas que ficaram de vivências anteriores. Eliminemos as divergências que ficaram e transformemos essas arestas e divergências em laços de afeto, em afinidades. Nós não seremos felizes enquanto tivermos qualquer desavença com alguns dos nossos irmãos. E Deus, que sabe disso, nos dá condições para eliminarmos essas divergências, para podermos prosseguir no rumo da perfeição e, consequentemente, no rumo da felicidade. Por isso, não nos lastimemos pelos desentendimentos que tivermos que enfrentar nos nossos lares, na casa espírita, no local de trabalho, onde quer que nós convivamos com pessoas. É isso que nós devemos fazer aqui, nos harmonizarmos com os nossos semelhantes. Ao invés de nos queixarmos, procuremos ser o foco de entendimento no nosso lar, na casa espírita, no local de trabalho, na escola, onde quer que nós convivamos com pessoas, procuremos criar harmonia nos relacionamentos. Por quê? Porque Deus nos colocou ali justamente para isso, para que nós construamos a nossa própria paz e auxiliemos na construção da paz dos nossos semelhantes. O Cristo nos disse: vinde a mim todos vós que andais cansados, aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. E nós, na nossa visão paternalista de tudo, né, entendemos que, quando eu estiver sofrendo de dificuldade, eu faço uma oração e o Cristo me ajuda. E Ele realmente nos ajuda. Mas não era isso que Ele estava nos dizendo nessa frase. Ele estava nos dizendo assim, Júlio, quando tu estiver cansado de sofrer por viver fazendo bobagem, por viver afastado das leis de Deus, utiliza os meus ensinamentos como norma de conduta para todos os teus atos, porque assim a tua vida fica mais fácil. Começa a haver mais paz nesta vida e tu vai construir uma vida futura também de mais paz. Espero que a gente tenha sido, de alguma forma, úteis nesses comentários, que
o nosso Mestre nos auxilie a compreendermos cada vez mais as leis do nosso Pai e os nossos benfeitores espirituais nos auxiliem a pormos em prática nas nossas ações do dia a dia esses ensinamentos para que assim nós construamos a nossa própria felicidade. Fiquemos na paz de Jesus.